Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje vamos falar sobre autenticidade. Não é? É algo que tem andado aqui nos meus pensamentos ultimamente. Certo. Vamos falar sobre o que é isso da autenticidade, as diferentes expressões da autenticidade, uma série de coisas que aparecem normalmente associadas à autenticidade. Vamos falar sobre os obstáculos à autenticidade e vamos também discutir formas de vivermos De uma vida mais autêntica. mais não é? autêntica. Para nos livrarmos da inautenticidade. Certo, que é uma palavra que a Mia vai inventar aqui durante a nossa conversa. nós já estamos no verão, não é? Que é uma altura sempre especial, onde muitas pessoas, para além de se manterem a par dos nossos novos episódios do podcast, também ouvem episódios antigos, não é? Certo. E é uma boa altura para aquelas pessoas que ficam assim um bocadinho mais estressadas com já vai no 280 e não sei o quê e eu ainda não ouvi metade e tal. Aproveitem as férias. Às vezes é bom estar na praia e ouvir uma conversa de desenvolvimento pessoal. Parece-me bem. Sim. Se às vezes nos mandarem mensagens sobre episódios antigos, está bem? Lembrem-se, por favor, que nós não sabemos de cabeça. Quando nos dizem, no 185 disseste não sei o quê. Eu não só não sei qual é o tema do 185, como provavelmente não faço a mínima ideia do que é que disse na altura. Certo. Portanto, é bom às vezes contextualizar, olha, tu disseste não sei o quê, e depois, se quiserem fazer, quando querem fazer uma pergunta sobre isso. Claro. E isso dá-me a oportunidade de agradecer as mensagens que recebemos aqui sobre os podcasts, receber os tags e as partilhas que as pessoas fazem. Continuem com isso, por favor. Certo. Assim chegamos a cada vez mais pessoas, portanto, gostando deste episódio, aquilo que nós temos que partilhar, temos a partilhar aqui hoje, façam uma screenshot. Um screenshot. Screenshot é quando faz. E partilhem nas redes sociais, taguem-nos e digam-nos o que acham sobre este tema. Só faltava dizer, carrega no like. Bota aí um. Like, sim. E digam-nos então as vossas reflexões também sobre a autenticidade. Sim, nós também estamos a preparar aqui uma série de novos episódios para o verão e vamos, como sempre, manter-nos muito ativos, porque verão, inverno, outono ou primavera é sempre tempo de inspiração para uma vida mágica e também estamos a preparar o nosso tempo de verão, não é? As nossas férias, portanto, também é aqui um período que também para nós tem como a maior parte das pessoas tem aqui também essas atividades e quem sabe vamos acabar também a falar um pouco sobre isso nos próximos episódios, porque são temas que nós já gravamos episódios como, por exemplo, como ter umas férias mágicas, como ter umas férias mais conscientes. Quem sabe voltamos a esse tema e voltamos a refletir sobre isso, que é bem fixe. Então, aqui vamos nós. Para a conversa desta semana sobre autenticidade. Mia, diz-me, em que tens andado a pensar? Eu pensei em muitas coisas diferentes. Sim, mas uma assim, o teu... O meu cérebro é como todos os cérebros, muito ativo. Pois. Então, assim, há um tema... Por acaso é engraçado, não é? Quando as pessoas dizem, eu penso em imensas coisas diferentes. Eu pensei, como em princípio toda a gente. Sim, a maior parte das pessoas acredito que pensem em coisas muito diversas. Desde o que vou fazer para o jantar, sim. Até a autenticidade. Autenticidade. Que é uma coisa que principalmente hoje, andou assim nos meus pensamentos sobre o que é realmente a autenticidade. Porque é que há tanta gente que tem assim um desejo muito grande de viverem de forma autêntica. E o que é que nos impede realmente de sermos autênticos e como é que acabamos por não viver a autenticidade? É? Que tenho ouvido várias pessoas a dizerem isso ultimamente, de que they're longing for, não estão desejosas ou desejam muito poder ser mais autênticos.
e não tenho a certeza que sabem exatamente o que isso quer dizer. Qual é a expressão da minha autenticidade? Como é que eu sou quando sou realmente autêntica? Portanto, isso é assim um resumo daqui daquilo que eu tenho andado a pensar. É um bom tema para conversarmos. Eu acho que quando podemos procurar levar a conversa aí de muitas formas diferentes, né? Já pensei, o meu cérebro deve ser como o teu, pensei em muitas coisas diferentes, que eu já pensei em 3 a 4 caminhos diferentes para levar a conversa, mas acho que podemos começar por procurar definir de facto o que é esse ser autêntico, porque quando eu tenho a sensação, é uma sensação física até, né? Quando eu tenho a sensação de ser autêntico, parece que aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, não tem um contraditório interno, ou seja, expresso uma coisa de forma autêntica. Olha, eu gosto disto, não tenho nenhuma parte em mim a dizer assim, não gosto. Não é? Portanto, eu acho que há certas áreas da nossa vida onde é mais fácil nós sermos autênticos porque não temos esse contraditório, onde as coisas não têm tanta nuance. E noutras áreas, para exprimirmos a autenticidade, provavelmente é mais difícil porque temos que exprimir essa nuance, não é? Sim, eu acho Não sei se isto ficou claro. Qual eu era acho aqui a que minha vai ideia? ficar mais claro. Sei lá, por exemplo, uma coisa de que eu gosto muito, olha, eu gosto de treinar, fazer exercício físico, não é? Portanto, quando eu digo isto, eu gosto de treinar, eu sinto que estou a ser muito autêntico, não é? Mas há outras coisas que eu posso gostar umas vezes mais do que outras, ou gostar por um lado, mas não gostar pelo outro. Então, nesses cenários, é mais difícil ser autêntico sem ter que me explicar um pouco, ou sem ter que falar da minha nuance. E às vezes, na nossa vida cotidiana, nem sempre nós temos tempo para a nuance, não é? Por exemplo, quando alguém me apanha na rua e diz assim, está tudo bem? Se eu disser sim, está tudo bem, eu não estou a ser autêntico, porque nunca está tudo bem, percebes? Só que não tenho muito espaço para a nuance, para dizer... Não sei sim, se posso afirmar que nunca está tudo bem. está tudo bem, sim, com o mundo em guerra e pessoas... achas que pode dizer que está tudo bem? Sim. Mas eu acho que... Tudo! Duas coisas estão muito próximas que vão de mão dada com a autenticidade, a verdade e a honestidade. Certo. Não é? Portanto, sentir-se autêntico também quer dizer sentir-se verdadeiro, é sentirmos que somos honestos, que podemos ser honestos. Que liga aqui a mais uma coisa, que é a coragem. A coragem... Uma das conclusões a que tenho chegado é que precisamos de coragem para sermos autênticos. Às vezes, outras vezes não precisas de... Eu sei, depende do contexto. mas eu acho que é, assim, na minha experiência, daquilo que eu digo que ouço as pessoas a falarem, não é propriamente a autenticidade de dizer sim, eu gosto de exercício físico. Sim. É falar sobre o que realmente se passa em mim. Okay. É falar sobre como é que eu me sinto, o que é que eu preciso, o que é que eu desejo. De uma forma sem censura. Mas não achas que... Eu concordo contigo, parece-me que isso faz sentido, mas não achas que mesmo... vou falar dos meus sentimentos. Há momentos em que é mais fácil ser autêntico porque os sentimentos são fortes e são declarados numa determinada direção. Por exemplo, estou triste e sinto-me muito triste. E eu posso não ser autêntico e dizer, não, está tudo bem, ou já vai passar, ou então posso me conectar mesmo com aquela tristeza e manifestar ali e sinto que estou a ser mais autêntico. Certo. Mas há outros momentos onde, vou falar sobre o que sinto e eu próprio fico um pouco confuso. É difícil é difícil saber o que é que de autêntico está a acontecer em mim. Não é? E não será essa parte autêntica, então, de tu exprimires essa confusão? Certo. Portanto, aqui, o que eu estava há pouco a propor é que há contextos onde tu tens o tempo e o espaço para lidares com essa confusão. E eu acho que é isso que nos leva muitas vezes a quando alguém pergunta. Este exemplo parece assim uma coisa um bocado corriqueira, mas eu reflito muitas vezes sobre isto. Sobre quando nós temos uma interação e perguntamos a alguém,
Não estou a dizer de quando passas por alguém na rua e dizes está tudo bem, que é mais uma forma de cumprimentar as pessoas. Mas quando encontras sei lá, falas com um familiar ao telefone, que te pergunta está tudo bem, e é uma pergunta genuína. Tu às vezes não tens o tempo nem o espaço para entrar dentro da nuance, e então acabas por dizer uma coisa que não é totalmente autêntica, como, sim, está tudo bem. Que é, não vou entrar aí agora. Sim, sendo que eu acho que mais determinantes do que tempo e espaço é sentirmos seguros para o fazer. Acho que a verdadeira. Sim, mas o verdadeiro o espaço acho que é isso, não é? É isso que queres dizer com o espaço? O espaço é esse. Se eu tenho espaço para poder entregar a esta pessoa a minha autenticidade. Sim, claro que o tempo também interessa aqui. E acho que o verdadeiro impedimento é essa questão de não nos sentirmos seguros o suficiente para o ser, né? Um dos meus grandes gurus, o Gabor Maté, ele diz que quando nós somos muito pequeninos, né? Quando somos bebés, somos obrigados a escolher entre a autenticidade e o apego. E no fundo o que nos ajuda a sobreviver muitas vezes garante melhor sobrevivência o apego do que a autenticidade, não é? Porque eu penso muitas vezes nisso, que ninguém nasce, agora vou inventar uma palavra, inautêntico, não é? Ninguém nasce inautêntico, mas aprendermos a inautenticidade, que é uma estratégia de sobrevivência que nos sirva, que possa servir de alguma forma, mas acho que essa expressão de tantas pessoas que eu ouço que têm esse desejo de viver autenticamente, viver a autenticidade, é porque de alguma forma o sistema dessas pessoas, incluindo eu também consigo isso também ressoa em mim, obviamente, senão não acharia interessante falar sobre isso, não é? Que começamos a perceber que a estratégia já não nos serve, não é? Que a estratégia faz-nos mais mal do que bem. A estratégia não é sustentável. A estratégia não é sustentável, não é ecológica. Só que temos dificuldade em sair daqui, não é? Porque vivemos numa sociedade que não promove a autenticidade, mesmo que se fale disso, mesmo que se fale de ser autêntico e mesmo... Sim, sendo que aqui parece que há uma barreira à autenticidade, não é? Eu acho que quando... é claro que todas estas conversas que nós temos partem da nossa própria experiência pessoal, não é? Eu começo sempre a refletir sobre o que é que acontece comigo, mas também tenho muita informação que é de quando estou a falar com outras pessoas que me falam sobre isto e eu faço perguntas e tenho um bocadinho de acesso a qual está a ser a sua experiência interior, e acho que ela tende a ser muito estável para a maior parte das pessoas, que é quando eu não sou autêntico, acontece uma de duas coisas, que é, pode acontecer mesmo uma sensação de, como é que se chamaste? De inautenticidade. Consciente, não é? Que é que eu digo uma coisa e ao mesmo tempo tenho um comentário interno de eu não tenho a coragem de dizer a verdade, ou eu não tenho a coragem de ser honesto, ou eu não me dão espaço para eu dizer aquilo que realmente quero, ou seja, há aqui um constrangimento qualquer que me impede de ser autêntico e eu estou completamente consciente disto. Outras vezes é tudo tão rápido e as minhas inautenticidades às vezes até são pequenas coisas, são pequenas expressões que nós nos habituamos a utilizar socialmente e que dizemos, embora não acreditemos muito naquilo, ou aquilo não é quem nós realmente nos sentimos ser. E às vezes não há uma manifestação consciente, tipo, não há um pensamentozinho, uma vozinha lá dentro a dizer, não é nada disto, mas há sensações físicas. Há sensações físicas de alguma coisa aqui não estava a ter certo. E as nossas sensações físicas falam-nos das nossas emoções, não é? Sim, porque são partes de nós que se estão a manifestar, não é? Constantemente a tentar pôr o dedo no ar, ou dar assim, a dizer assim, olha, não é, né? Não é? Somos nós no local de trabalho, a falarmos sobre o trabalho como se, sei lá, estamos a falar de uma coisa de que obviamente não gostamos, que não queremos fazer, achamos aquilo horrível. Dizemos que sim, quando queremos na realidade dizer que não. Sim. Olha, uma das situações em que eu nem sempre me sinto autêntico, e às vezes mesmo nada autêntico, é quando eu tomei uma decisão interna de que isto agora já não vale a pena, esta conversa já não vai para lá nenhum, eu sofro muito internamente quando alguém disse uma coisa e depois vai repetir. Eu ontem estava em sofrimento porque nós estávamos
na fila para ser atendidos num café, não é? Ao balcão, e a pessoa que estava à nossa frente tinha um pedido muito longo, não era? E depois ela tinha ali, e fez ali uma questão de, porque é que a senhora da caixa não tinha registado aquilo como menu e assim separadamente? E a senhora da caixa disse, não, é porque quando pede isto e isto, que o menu ficaria mais caro. Pronto. E depois repetiu esta informação tantas vezes. Eu estava a entrar em desespero, eu tive que praticar mindfulness e ir para o meu centro e depois até dizer assim, mas espera aí, isto no fundo tem uma certa piada, não é? Porque a senhora está com uma necessidade tão grande de compreensão, de aceitação. E está a repetir isto. E eu até te disse, ela ainda vai dizer outra vez. E ela ainda disse outra vez. Não sabe, é que se fosse com queijo, não sei o quê, mas começa em queijo, como é não é? E eu nessas situações em que sinto que, neste momento, nós estamos a desperdiçar a nossa vida com uma coisa que não interessa, já foi, já... Eu às vezes... Tu sofres muito. Eu tenho dificuldade em ser autêntico e dizer, pronto, já chega, ok, pronto, já percebi, vamos, moving on. Mas vezes... isso é ser autêntico ali, de meter-te na conversa dessas Não estava a falar nisso, estava a falar de situações onde eu estou envolvido. Por exemplo, eu tenho umas âncoras brutais de estar a participar em reuniões de trabalho, onde a reunião não serve para... Já foi, já não serve para nada, agora estamos só, sabes? E ser autêntico também nesses momentos é dizer isso, olha, pronto, acabou, já não vale a pena, acabou a conversa. Não vale a pena falar mais sobre isto. Agora estamos só a remoer. Mas lá está, é falarmos sobre o que está vivo em nós. O que está vivo em nós, sim. O que também, há bocado, faltou-me uma palavra que acho que também está muito ligada aqui, que a autenticidade também vem de a autenticidade tem várias mãos, já percebi, mas também da vulnerabilidade, não é? Tu falaste da honestidade. Honestidade, verdade, vulnerabilidade. E também que é preciso coragem. Sim. Mas que estas são palavras que são muito assim, muito repetidas no mundo do desenvolvimento pessoal. Sim. Todas elas. Sim, e elas têm muitas ligações. Mas então parece que tu começaste por dizer, parece que há um desejo de muitas pessoas de viver uma vida mais autêntica. Certo. Ou seja, que é de se sentirem mais autênticas, eu estou a viver, a dizer, a fazer, a partilhar, a decidir de acordo com aquilo que está vivo em mim. Só que em vez disso faço de forma diferente. Não é? Faço de forma que acho que ajo da forma que eu acho que vai ser mais aceito pelos outros. Certo, né? Essa são aquela questão de people pleasing, né? de satisfazermos mais os outros, ou procurarmos satisfazer mais os outros. E eu aqui acho que nesses momentos aparecem dois tipos de obstáculos, ou pelo menos quando eu tenho a conversa de porquê é que eu não fui mais autêntico naquela situação, ou porquê é que eu não sou mais autêntico a fazer este tipo de escolhas. Eu acho que aparecem dois tipos de obstáculos, que é há uns obstáculos que são verdadeiros, no sentido em que são consequências naturais de ser mais autêntico, não é? Por exemplo, se eu for ter com o meu chefe e lhe disser que eu acho que você é péssimo como chefe e acho que não tem condições para estar à frente da equipa, e como eu sei que ele é uma pessoa que tem muita dificuldade em lidar com feedback e que as últimas duas pessoas que lhe disseram isto foram despedidas, eu posso ter aqui uma noção, é sempre especulativa, mas de que em princípio esta autenticidade vai ter uma consequência para mim. Só que a minha pergunta então é, isso é ser autêntico ou é ser julgador? Pois. Não é? Porque para mim, nesse caso, desse exemplo que estás a dizer, ser autêntico seria dizer, olha, eu estou-me a sentir muito insegura aqui no local de trabalho e eu tenho necessidade de uma liderança com mais clareza, por exemplo. Isso seria autêntico, porque estou a falar, a autenticidade é sobre mim e não sobre o outro. Sim, nesse sentido o exemplo que eu dei era mais sobre julgamento do que sobre a autenticidade. Portanto, e eu acho que aí... E eu não posso... Mas deixa-me só dizer isto. Pode ser, tenho a necessidade de finalizar o que é o meu raciocínio. Que é o ser autêntico, o medo de sermos autênticos tem precisamente a ver com de termos uma ideia de que é despejar as coisas desta forma, não é? De dizer as coisas como são. Mas dizermos as coisas como são em formas de julgamento não é dizer as coisas como são.
o que eu posso é descrever o que está a acontecer. Neste caso, eu podia descrever algo em particular que o chefe tinha feito, que me fez com que eu me sentisse de uma determinada forma, porque pôs em causa determinadas necessidades. E posso então falar sobre o que eu gostava que acontecesse. Isso é ser realmente autêntico, não é? E se nós, eu tenho esta crença muito forte, que se nós aprendêssemos a falar assim sobre as coisas, também iríamos ter, do outro lado, reações diferentes do que quando eu vou ao meu chefe e digo, acho que você é péssimo. Sim. Não é? Que é um péssimo líder, que ele não tem que se defender quando eu falo sobre mim, da mesma forma, não é? E se nós tivéssemos esse treino mais uns com os outros, eu acredito que seria mais fácil, mais provável que conseguíssemos que nos conseguíssemos sentir autênticos e viver autenticamente. Mas eu há pouco estava a dizer que acho que há aqui dois tipos de obstáculos, não é? E este é o primeiro, que é um obstáculo que ele não é assim, não é só uma construção mental, é tu tens algumas evidências disto, não é? Ou, por exemplo, tu até podes achar que para tu viveres de forma mais autêntica, por exemplo, não queres seguir uma determinada convenção ou uma determinada regra ou até uma determinada lei e percebes que há uma consequência para isto e pode ser a consequência que faz com que tu não chegues a viver de forma mais autêntica. Exato. Ou expressar de forma mais autêntica. Só que depois ainda há um outro conjunto de obstáculos que esses são tipo, puramente imaginários e especulativos, não é? Que é, eu não, como nunca fiz, como nunca cheguei a experienciar essa autenticidade, eu é que meti na cabeça que não posso fazê-lo, porque os outros iriam... Mas assim, eu acho que esta questão das consequências acho que é uma das principais, não é? Porque isso que aconteceu, nós perdemos a nossa autenticidade nesse processo de educação, onde nós exprimimos autenticamente, não é? Se calhar nem sempre da forma mais simples para os adultos à nossa volta, mas a resposta não foi de conta-me mais sobre o que está a passar contigo, foi cala-te, ou foi castigo, ou foi uma palmada, ou foi não tens direito de opinião e vai-te deitar, não é? Portanto, as consequências da autenticidade, não é? Da expressão da nossa autenticidade foram muitas. Ninguém nos ensinou a sermos autênticos de uma forma que é mais simples receber para os outros, não é? Que é o exemplo, acho que o exemplo que deste aí é um bom exemplo disso. Sim. Eu há uns anos fui à Inglaterra ver foi a memória que me surgiu agora. Há uns anos fui à Inglaterra ver um evento, um espetáculo do Darren Brown, que é um mentalista que muitas pessoas conhecem, tem uns especiais incríveis no Netflix sobre jogos psicológicos e manipulação psicológica, e ele é um grande mentalista, ou seja, um ilusionista mental. E eu fui ver um espetáculo dele e, claro, estava com a expectativa de ver, assim, aqueles números fantásticos que ele faz de mentalismo, e ele começou de uma forma muito surpreendente, porque começou o espetáculo, estavam 2.000 pessoas a assistir, e ele começou só com uma luz e ele sentado numa cadeira e começou a falar sobre ele. E teve um momento ali em que ele falou sobre a autenticidade, porque ele disse que ele recentemente, muito recentemente, tinha-se assumido publicamente como sendo gay. E ele diz que, pronto, obviamente eu já sabia que era gay há muito tempo, desde que me lembro, só que quando entrei assim no mundo do showbiz e comecei a ficar conhecido, eu nunca me tinha assumido publicamente e restringi-me muito e acabei até, ele em determinado momento até fazia brincadeiras e dava a entender que era naturalmente heterossexual. No meio das brincadeiras brincava com isso para criar essa figura, que não era nada autêntica porque não era aquilo que ele realmente era. E que depois, já portanto, numa fase muito avançada da carreira dele, depois de ser uma personalidade super conhecida em Inglaterra e depois mesmo nos Estados Unidos também, ele decidiu assumir-se publicamente. E quando eu digo assumir publicamente, eram muitos amigos próximos dele, ele nunca tinha falado sobre isto, quando tinha relações era sempre escondido, e tanto ele decidiu assumir-se. E ele diz que os momentos antes de se assumir que foram momentos de grande ansiedade e grande sofrimento, porque, pronto, ele tinha aquele desejo intenso
de ser mais autêntico, só que tinha muito receio de todas as consequências, sim. E ele disse que foi quase um bocadinho uma desilusão, porque os amigos dele, basicamente a reação foi... Yeah, we know. Ou foi sim, já sabemos, ou foi, pois, eu não sabia, tipo, whatever. Tipo, que não lhe ligaram, e ele pensou que aquilo ia ser uma grande cena. E tipo, que as pessoas afinal não ligaram nenhuma. Pronto, isso também é um bocadinho o sinal do nosso tempo e sinal também da sociedade em que ele vive, não é? Em que provavelmente em Inglaterra ele assumir-se dessa forma, tipo, ok, não... Só que eu estou a falar sobre isto porque hoje mesmo estava a ler um relato nas redes sociais de uma pessoa que eu estava a pensar, pois é, nós estamos no ano 2022 e esquecemos que há sítios, era um sítio em Portugal em que a pessoa, por se ter assumido publicamente como tendo uma relação homossexual, que as pessoas ficavam a olhar na rua e comentavam, né? Portanto, porquê é que eu estou a falar desta história? Porque nós às vezes podemos achar que há obstáculos à nossa autenticidade que são reais e eles são só imaginários, como era o caso dos amigos do Darren Brown, ninguém ligou nenhuma e a vida continuou como antes. Mas noutros casos até podemos achar, não, isto só existe na minha cabeça, eu vou ser totalmente autêntico e depois lido mesmo com obstáculos que nem sabia que estavam lá, não é? E eu estava a pensar no que estava a dizer, não é? Que é tão... Eu às vezes penso nisso, porque ninguém se assume como heterossexual, não é um coming out, tipo, não tens que se sentar com os teus pais a dizer, olha, tenho uma coisa que vos contar, para vos contar... Ou seja, há coisas em relação às quais é mais fácil ser autêntico. É mais fácil ser autêntico, porque assim... Porque não tem barreiras associadas. Lembro-me muito bem de uma conversa que nós tivemos há uns bons anos atrás, na hora de jantar, e estávamos a falar disso com os nossos filhos, e eu virei-me para um deles e perguntei, o que é que tu responderias então a esta questão? E ele olhou para mim, sorriu e disse, sou solteiro. Não é? E essa resposta ficou-me, porque achei mesmo delicioso, porque ele mostrou ali, portanto, o que ele mostrou é que eu não estou, tenho relação romântica com ninguém, não é? O tipo de pessoa com quem eu terei relação, pronto, isso não interessa, não é? O que interessa é que eu gosto dessa pessoa e ela gosta de mim. Achas que há um prémio interno de nós vivermos de forma mais autêntica? Ou seja, esse desejo que tu dizes que muitas pessoas têm de quero viver de uma forma mais autêntica, que ele está associado a um prémio que de facto nós temos quando dizemos, eu sou autêntico naquilo que digo, naquilo que faço, naquilo que exprimo. Achas que isso nos dá uma sensação interna de ok, eu agora tenho que lidar com certas consequências por causa da minha autenticidade, mas prefiro isso do que lidar com a consequência interna de não ser autêntico? Eu acho que é assim uma questão de dignidade, sabes? De nós, para termos também coragem de sermos autênticos, tem que haver assim uma segurança que nos assegura essa dignidade de alguma forma e que também que apazigua aqui essa possibilidade de não sermos aceitas, não é? Porque a consequência aqui desta pessoa que estavas a relatar que tinhas lido era, não é? Esta pessoa provavelmente não se sentia aceite ali pela comunidade e esse foi o custo de se ter assumido. E essa sensação de não sermos aceitas, de não pertencermos também, não são sensações muito boas. Nós somos seres tão sociais que essa questão da aceitação e pertença são fundamentais ali. Mas então, como tu tens refletido bastante sobre isso, ajuda-me aqui a lidar aqui com uma questão que eu tenho em relação à autenticidade, que eu acho que era a ideia que eu estava a procurar exprimir no início, que é, há situações onde é muito fácil tu podes ou não ser autêntica, mas tu sabes o que é a autenticidade. Tu sabes quando és ou não és. Tu sabes quando és ou não és, não é? Porque tu sabes que, ok, eu aqui fui claramente autêntico, aqui não fui. Mas há outras situações onde, porque nunca pensaste sobre isso, ou porque estás genuinamente confuso, ou porque estás genuinamente dividido entre duas coisas. Que é, eu sinto-me meio autêntico quando faço, mas também se não fizer, também só me sinto meio autêntico, não é? Qual é que é o caminho
para podermos viver de forma autêntica. É falarmos sobre essas dualidades, é falarmos sobre esses paradoxos. Pronto, assim, alguma conclusão à qual eu tenho chegado tem a ver precisamente com falar sobre, ou seja, que a minha comunicação seja autêntica. Ok. Não é? E para mim é o ponto até o qual eu tenho chegado, não é? Que para eu poder viver autenticamente, para eu me sentir autêntica, não é? para viver de acordo com a autenticidade, depende acima de tudo da forma como eu comunico sobre mim. Não é? Quando eu consigo comunicar sobre aquilo que quero, aquilo que não quero, e quando não sei o que quero, não é? Em todas as situações que tenho essa capacidade de comunicação autêntica. E não é fácil, claro, por causa das eventuais consequências que possam haver, imaginárias ou não, porque às vezes não são imaginárias, não é? Eu acho que não é fácil, mesmo para as pessoas que pensam muito sobre isso, e mesmo para as pessoas que têm recursos de comunicação. Agora, imagina para as pessoas que não têm esses recursos e não pensam muito sobre isso e, sobretudo, são dominadas por um conjunto de crenças que são os grandes impeditivos da autenticidade. Por exemplo, se eu acreditar que se eu for autêntico me torno vulnerável, logo desprotegido, não é? Que se eu for autêntico vou ser julgado por aquilo que sou, enquanto que se eu não for autêntico até me podem julgar, mas não me estão a julgar a mim verdadeiramente, estão a julgar a persona que eu criei, não é? Então, se eu tiver estas crenças muito condicionadas, não é? O movimento da autenticidade, que é um movimento que é de dentro para fora, não é? Que é eu de dentro mostrar aquilo que sou para fora. Estas crenças são umas muralhas que nós construímos inicialmente como defesas para o que vem de fora, mas elas tornam-se umas barreiras que não deixam sair aquilo que está dentro. E então eu acho que esta questão da autenticidade, com todas as ramificações que tu apresentaste no início, da vulnerabilidade, da coragem, da honestidade, é um tema que para algumas pessoas é das coisas em que eu sou menos otimista em termos de desenvolvimento pessoal, sabes? Eu acho que há algumas pessoas que eu ouço-as e consigo compreender um bocadinho do seu mundo interno e digo, bem, eu acho que esta pessoa provavelmente nunca vai experienciar a autenticidade na sua vida, porque está protegida por tantas camadas que o tirar algumas camadas já vai ser bom, mas chegar assim ao âmago, à essência, pronto, talvez seja trabalho para vidas futuras. Mas eu acho que nos podemos ajudar-nos uns aos outros, não é? Acho que não é, ligando aqui ao nosso episódio da semana passada também, não é necessário fazer este trabalho sozinho, não é? Primeiro, nós como pais, e nós sabemos que muita gente que nos ouve também são pais, nós podemos preparar um caminho diferente para os nossos filhos, sabendo que nós temos filhos adolescentes, já fizemos muitos danos nesse aspecto, certamente, mas há sempre uma nova oportunidade, não é? E essa sermos... tem duas partes, não é? Uma coisa é eu ser autêntica com eles e outra é eu permitir aos meus filhos serem autênticos, que até para muitos de nós é a parte mais difícil, não é? E quem diz meus filhos diz as outras pessoas também, e quando se estão a exprimir de uma forma que se calhar não é assim tão consciente, de conseguirmos ouvir além daquilo que estão realmente a dizer ou fazer. Mas é um trabalho que podemos fazer em conjunto, era aqui que eu queria chegar. Isto também já é produto é o produto do próprio desenvolvimento social da nossa espécie, não é? Porque, como tu propuseste no início, existiram algumas vantagens evolutivas de não sermos autênticos em determinados momentos para preservarmos mais a coesão social. E é por isso que nós quando estamos a falar com alguém, nós mesmo que não queiramos, nós estamos constantemente
observar aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa diz, a forma como diz, as expressões, o tom de voz, e estamos constantemente a tentar descodificar. Esta pessoa está a ser autêntica ou não está a ser autêntica? Se todas as pessoas fossem autênticas a maior parte do tempo, nós provavelmente nem teríamos estes skills muito desenvolvidos, não é? É por isso que às vezes as crianças, quando são muito pequenas, às vezes, por exemplo, não conseguem detectar quando tu estás a ser irónico ou sarcástico ou quando estás a brincar, porque isso são tudo formas intencionais de não autenticidade. Né? Não é por nada que a autenticidade é um dos valores da parentalidade consciente, não é? Certo, claro, isso é muito... Não é acidental. Olha, eu acho que eu quero ser mais autêntico, porque também, quando falaste no início daquele desejo que muitas pessoas têm, eu também tenho esse desejo. E esse desejo tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com as minhas relações e também tem a ver às vezes, com o meu próprio trajeto de vida, com eu poder tomar decisões que são mais autênticas, que são decisões que são mais verdadeiras, mais honestas. Conversas que tu gostavas de ter mais publicamente, às vezes, não é? Por exemplo, não é? Sim, sim. E isso também tem a ver com a Não, autenticidade. às vezes não é só, não é das necessidades, é isso também Sim, conta. é isso também, sim. Eu acho que... Partilhar opiniões diferentes. Sim, eu acho que estou no meu trajeto, não é? Claro. Como todas as pessoas, e acho que estou com vontade de acelerar essa cena e poder ser mais autêntico mais cedo. Não é? Por isso esta conversa está a ser mesmo muito útil e interessante. Eu acho que é algo que se torna mais simples. A partir de uma fase assim da vida, torna-se um bocadinho mais fácil. Temos um bocadinho mais de coragem, porque, sim, porque temos menos a perder, temos mais a ganhar. Algumas não é? das consequências que estão lá fora deixam de existir, não é? Por um lado é um privilégio. Não é? Sim, mas essas barreiras podem se manter para sempre, independentemente da nossa idade. Ou deixar caí-las e ser mais autêntico também é provavelmente o produto também do desenvolvimento pessoal de cada um. Não é? Sabes que eu aprendi muito sobre a autenticidade quando eu trabalhei num lar de terceira idade quando andava na faculdade. E era um lar, na parte onde eu estava, eram pessoas com demência. Era uma demência que se manifesta numa parte do cérebro, que há aqui duas expressões que fortalecem muito, que é a parte mais de sexualidade e a parte da agressividade, que eles perdem tipo as barreiras sociais nessas áreas e que é muita autenticidade ali, que às vezes é difícil gerir. Foi um bom treino. Mas foi um bom treino, porque também ao mesmo tempo é muito... se calhar vai soar um bocadinho parvo isso, mas é bonito de alguma forma, né? Eles quando ficam zangados, tipo, não há filtros, estão zangados. E muitas vezes também perdem a capacidade verbal, não é? Portanto, nem sequer conseguem exprimir-se com palavras, mas não há dúvidas sobre o que é elas, quando estão muito, muito zangadas. Até vi senhoras velhotas a andarem a pancada. Por alguma razão lembrei-me disso agora com esta questão da idade, não é? Mas sim, concordo contigo, esse é um desejo que eu também tenho. Então, bom, se temos ambos esse desejo, temos aqui condições para sermos ainda mais autênticos. E imagino que isso seja um desejo que não tem tanto a ver com a autenticidade entre nós os dois, mas uma autenticidade mais para fora, ou não? Sim, era sobretudo nisso que eu estava a pensar, não é? Eu acho que podemos deixar aqui um convite a quem nos está a ouvir de refletir sobre a sua autenticidade, refletir sobre os obstáculos que podem existir à autenticidade e procurar perceber se eles são obstáculos mesmo reais ou se são mais imaginados. Sim. E se forem reais, eventualmente lidar com algumas das dicas que tu foste dando aqui ao longo do episódio e também, claro, ouvir a nossa prática inspiradora desta semana. E parece-me bem. Bom, sim, gostei muito desta conversa mesmo. Obrigada. Obrigado e fiquem aí para a nossa prática inspiradora. Então, a nossa prática inspiradora esta semana é, claro, sobre a autenticidade e queremos promover aqui uma prática que nos possa ajudar a tornarmos-nos
mais autênticos, acima de tudo, com aquelas pessoas que nos estão mais próximas, aquelas pessoas com as quais nós queremos realmente cultivar uma relação saudável e boa, e uma relação que seja realmente ecológica e autêntica. Então, quando nós temos que ter há umas conversas mais sérias, ou quando andamos assim um bocadinho incomodadas com alguma coisa numa relação, pode ser com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com os nossos pais, irmãos, com o amigo mais próximo, alguma coisa que nós sabemos que precisamos de falar, mas se calhar não temos coragem de o fazer. Então, antes de fazermos a tentativa, e também para cultivarmos esta coragem de sermos autênticos, vamos nos centrar-nos um bocadinho e vamos perguntar-nos a nós mesmos: o que é que está vivo em mim agora? O que é que está vivo em mim agora? E quando perguntamos o que é que está vivo em mim agora, para algumas pessoas isso vai dar uma que resposta que o meu sistema vai dar a isso. Para algumas pessoas vai ser muito mais simples do que para outras. Mas o que é que está vivo? Podemos procurar emoções. Que emoções é que estão aqui vivas em mim? Podemos procurar necessidades. Que necessidades é que estão aqui vivas em mim neste momento? Ou desejos. Que desejos é que estão a manifestar? Que desejos é que estão vivos em mim neste momento? Portanto, perante conversas que gostavam de ter e que gostavam que fossem autênticas, façam esta pergunta a vocês mesmos antes: o que é que está vivo em mim agora, em relação a este tema, e só tem apenas e unicamente a ver comigo?